Essa semana, a novela tá pegando fogo, noveleiros. É barraco, é emoção e tem reviravolta atrás de reviravolta. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal. E vem comigo conferir tudo que vai abalar essa história no resumão da semana. Preparados? Então, vamos nessa. Segunda-feira, 10 de novembro. Léo entra no ateliê, e mal consegue conter as lágrimas. O ambiente está completamente transformado. As luzes acesas, tecidos coloridos pendem pelas paredes. Yara, Stephanie e as costureiras sorriem com orgulho. O que é isso, minha gente? Pergunta Léo, com a voz embargada. Stephanie se adianta, animada. É uma surpresa para você, Léo. A coleção não vai parar, mesmo com tudo que tá acontecendo. Yara completa com firmeza. Você é nossa inspiração. A gente se juntou, e decidiu continuar o trabalho. Léo olha ao redor, o manequim com o vestido inacabado. O mural de croquis, o cheiro de linha e tecido no ar. Sente o coração apertar. Vocês não imaginam o quanto isso me toca. Eu achei que tudo tinha acabado. Stephanie segura as mãos dela. Foi você que ensinou a gente a não desistir. Agora é sua vez, de acreditar também. Léo sorri, emocionada. Vocês são meu orgulho. A força de cada uma de vocês me faz seguir em frente. O grupo aplaude. O som das risadas enche o espaço. Um raro momento de alegria em meio a tantas incertezas. Enquanto isso, Davi conversa com Samuel na fundação, em tom reservado. Fiquei sabendo que você e a Léo se afastaram, diz com cautela. Samuel suspira fundo. Ela disse que precisava de tempo, queria cuidar da Sofia e da Filipa. Eu entendo, mas dói. Davi o observa com empatia. A Léo é intensa. Quando ama, ela se entrega por inteiro. Mas também se cobra demais. Talvez só precise respirar um pouco. Samuel abaixa o olhar, pensativo. Eu só queria que ela confiasse em mim. Que a gente enfrentasse isso junto. Davi hesita e comenta baixo. Às vezes, a distância ajuda a clarear o que a gente sente. Samuel tenta sorrir, mas sem convicção. Espero que sim. Na mansão, Jacques entra no quarto de Filipa, sem ser notado. O olhar frio percorre o quarto até a mesa de cabeceira. Ali, está o frasco de comprimidos. Então é aqui que o Danilo tá se metendo, murmura. Ele abre o frasco, observa as pílulas. E, com um gesto frio, despeja tudo na pia. Depois, substitui por outras. Ninguém vai me desmascarar, muito menos ele. Antes de sair, encara Filipa, que dorme profundamente. E diz num sussurro gelado. Você vai continuar, do meu jeito. No dia seguinte, Léo chega à mansão e encontra Samuel tenso. A Filipa piorou de novo? Pergunta. Ele responde, seco. Não só isso. Você não devia ter se metido nos remédios dela. Eu só tentei ajudar. Léo se defende. Ela estava reagindo bem. Samuel a interrompe, irritado. E agora ela voltou a ter tonturas. Você entende o perigo que isso representa? Léo se exalta. Não é justo jogar essa culpa em mim. A Filipa precisa de cuidado, não de brigas. A tensão cresce. Sofia, que observava de longe, se encolhe. Vocês estão brigando de novo? Léo se ajoelha diante da menina. Não, meu amor, a gente só tá conversando, tá bem? Samuel se afasta, frustrado, murmurando. Isso aqui, virou um campo de guerra. Mais tarde, sozinha com Filipa, Léo decide ir direto ao ponto. Filipa, posso te perguntar uma coisa? Você tá tomando os remédios certos? A moça parece confusa. Por que essa pergunta? É que você tava melhor, e agora parece diferente. Eu só quero entender. Filipa hesita, visivelmente abalada. Eu não sei mais, Léo. Às vezes sinto que tô perdendo a noção de tudo. Os remédios me deixam tonta, sem forças. Léo segura a mão dela com carinho. Você precisa falar com o Samuel sobre isso. Filipa balança a cabeça. Ele já tem tantos problemas. Não quero ser mais um. Enquanto as duas conversam, Danilo chega à mansão. Decidido a enfrentar Jacques. Ao ver Léo, ele a chama de canto. Preciso te contar uma coisa, diz Danilo, visivelmente aflito. O Jacques descobriu sobre os remédios. Léo arregala os olhos, o rosto empalidece. Meu Deus, e a Filipa? Danilo suspira, a voz embargada. Eu não sei o que ele fez, mas algo me diz que ela corre perigo. Pouco tempo depois, um grito corta o silêncio da casa. Léo e Danilo se entreolham, em pânico, e correm para o andar de cima. Filipa está caída,
perto da escada. Filipa! Grita Léo, desesperada. Danilo se ajoelha ao lado dela, checando os sinais vitais. Ela tá respirando, mas tá muito fraca. Chama uma ambulância, rápido. Rosa aparece, assustada. Meu Deus, o que aconteceu? Léo tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, Rosa, vai ficar tudo bem. Logo em seguida, Jaque surge na escada, fingindo preocupação. O que aconteceu aqui? Danilo se levanta, enfurecido. Você sabe muito bem o que aconteceu, seu covarde. Jaques finge indignação. Tá me acusando de quê? Léo intervém com firmeza. Agora não é hora para isso. A gente precisa cuidar dela. Na ambulância, Danilo segura a mão de Filipa, que tenta abrir os olhos. Fica firme, tá? Você vai sair dessa. Filipa murmura, quase sem voz. Jaques, e desmaia novamente. Léo observa, o coração apertado, o medo estampado no rosto. Enquanto isso, em um bairro afastado, Ayla visita Caco. E acaba conhecendo sua mãe, uma mulher simples e acolhedora. Prazer, Dona Elsa, diz Ayla, estendendo a mão. A mulher sorri, gentil. O prazer é meu, querida. O Caco fala muito de você. Ayla se surpreende. É mesmo? Elsa ri. Fala assim. Disse que você tem um coração enorme. Mas que às vezes se mete onde não deve. Os três riem, e a conversa flui leve, tranquila. Pela primeira vez em muito tempo. Ayla sente paz. De volta à cidade, o clima é outro. Nina espera Danilo na saída do hospital, o semblante fechado. A gente precisa conversar, diz ela, firme. Danilo suspira. Eu sei o que você vai dizer. Então facilita para mim, responde Nina, cruzando os braços. Acabou, Danilo. Ele tenta reagir. Nina, eu te amo. Ela o encara, fria, mas com dor nos olhos. Mas eu não confio mais em você. Desde que essa história com a Filipa começou, tudo virou um caos. Danilo abaixa a cabeça, arrependido. Eu só quis ajudar. Nina suspira, magoada. Às vezes, ajudar demais é o mesmo que atrapalhar. E vai embora, deixando Danilo sozinho, perdido entre culpa e tristeza. No hospital, Samuel chega às pressas, chamado por Léo. O médico explica. Ela tá estável, mas o estado ainda é delicado. Léo segura o braço dele, aflita. Você precisa fazer alguma coisa, Samuel. Essa história dos remédios não pode continuar. Samuel a encara com dor e desconfiança. Você ainda duvida de mim, Léo? Ela suspira, cansada. Eu só duvido, do Jaques. Mais tarde, Samuel se reúne com Vivian no escritório. O olhar dele é decidido, frio, firme. Eu não posso correr o risco da Sofia passar por isso também. Depois do que aconteceu com a Filipa. Quero que entre com o pedido de guarda emergencial da menina. Vivian encara, surpresa. Você tem certeza? Isso vai reacender o conflito com o Jaques. Samuel afirma, sem hesitar. Prefiro enfrentar o Jaques, do que ver a Sofia em perigo. Enquanto Vivian anota os detalhes, Samuel respira fundo. Do alto do prédio, observa as luzes da cidade. E sente o peso da decisão que acaba de tomar. No peito, medo e determinação se misturam. Ele sabe que acabou de declarar guerra. No quarto de hospital, Léo segura a mão de Filipa e sussurra. Aguenta firme, amiga, eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar. Filipa não responde, mas uma lágrima escorre por seus olhos fechados. Léo a enxuga com delicadeza, tentando conter o choro. Do lado de fora, Jaques observa pela vidraça. O olhar sombrio, frio, como quem já planeja o próximo passo. Terça-feira, 11 de novembro. Samuel entra no quarto de hospital, com o semblante grave. Filipa está acordada, ainda pálida, apoiada em travesseiros. Ele se aproxima devagar. Samuel tenta disfarçar a preocupação, mas o olhar entrega o peso do momento. Você lembra do que aconteceu antes da queda? Pergunta, com a voz suave, mas carregada de tensão. Filipa hesita, a mente embaralhada. Só lembro de levantar para pegar água. Depois, tudo escureceu. Samuel observa cada movimento, cada expressão, como se buscasse um sinal de mentira. Você tomou algum remédio antes disso? Ela desvia o olhar. Os mesmos de sempre. Samuel insiste, firme. Os mesmos que eu te prescrevi, Filipa? O silêncio dela é cortante. Ele respira fundo, tentando se conter. Você sabe que qualquer mudança pode ser perigosa.
Filipa olha para ele com doçura e culpa misturadas. Eu sei, doutor, mas eu confio na Léo. Ela só quer me ajudar. Samuel fecha os olhos por um instante, cansado. Eu também quero te ajudar, mas para isso, você precisa ser honesta comigo. Enquanto isso, pelos corredores do hospital, Jacques caminha com o mesmo ar de superioridade. De repente, cruza com Nina. Ele sorri, aquele sorriso irônico que provoca e irrita. Veio ver o namorado? Pergunta com deboche. Nina suspira, exausta. Ex-namorado, Jacques. Ele finge surpresa. Ah, então o cavaleiro perdeu a donzela. Nina rebate, firme. Perdeu porque mentiu. E eu, não sou mulher de tolerar mentira. Jacques se aproxima, o tom de voz baixo, insinuante. Nem sempre as mentiras são ruins, às vezes são necessárias, para manter o controle. Nina o encara, indignada. Você tem um jeito doente de justificar o que faz. Mas uma hora, a verdade aparece. Ela sai, deixando Jacques parado no corredor, com um sorriso cínico estampado no rosto. Mais tarde, Léo se encontra com Danilo em uma cafeteria discreta. O semblante dela é sério, decidido. Danilo, me responde com sinceridade. O Jacques está adulterando a medicação da Filipa? Ele olha em volta, tenso, antes de responder. Eu desconfio que sim. Quando ele descobriu que eu levei novos remédios, confiscou tudo. E depois disso, o estado dela piorou. Léo leva as mãos ao rosto, o coração apertado. Então ele tá controlando a saúde dela, para mantê-la sob dependência. Danilo concorda, aflito. Se a gente não fizer nada, ela pode não resistir da próxima vez. Léo pensa por alguns segundos, depois decide. Eu vou falar com ela. Mas tem que ser com cuidado, sem que o Jacques perceba. Do outro lado da cidade, Marlon trabalha concentrado no galpão. Mas o olhar denuncia que a cabeça está longe dali. Ryan percebe e provoca. Tá pensando em quem, chefe? Marlon disfarça. Em nada, só no serviço. Ryan ri. Ah, mentira. Esse seu nada tem nome de mulher. Marlon balança a cabeça, rendido. Tá certo, é a Léo. Eu tento seguir em frente, mas tem hora, que dá vontade de procurar ela. Ryan encoraja. Então procura, pô. A vida é curta para guardar sentimento. Marlon sorri de canto, pensativo. Talvez você tenha razão. Na manhã seguinte, Léo vai visitar Filipa no hospital. A amiga parece um pouco mais forte, e Léo aproveita o momento. Filipa, eu falei com o Danilo. A gente acha que o Jacques está mexendo nos teus remédios. Filipa regala os olhos, chocada. O quê? Não, ele nunca faria isso. Léo segura firme a mão dela. Pensa bem. Desde que ele pegou os remédios novos, você piorou. Isso não é coincidência. Filipa hesita, a voz trêmula. E se ele descobrir, que eu sei? Léo fala com firmeza e ternura. A gente vai agir com calma. Vamos testar o que o Danilo trouxe, mas em doses seguras. Se você melhorar, a verdade aparece sozinha. Filipa concorda, ainda apreensiva. Eu confio em você, Léo. Só me promete, que vai ficar por perto. Enquanto isso, Ayla chega à fábrica acompanhada de Sônia e Kazuê, empolgada. Meninas, bem-vindas ao nosso pequeno império de tecidos. Diz ela, abrindo as portas do galpão com orgulho. Sônia observa, encantada. É maior do que eu imaginava. Kazuê sorri. E o cheiro, é maravilhoso. Parece que o tecido tem vida. Ayla ri, com brilho nos olhos. Tem sim, e é isso que faz a nossa arte valer a pena. Cada metro tem uma história. Ayla caminha entre as máquinas com brilho nos olhos, mostrando o som constante das agulhas, o vai e vem dos tecidos, o ritmo quase hipnótico do trabalho. Aqui, cada uma tem seu papel. Diz com orgulho. E agora, vocês fazem parte disso. Sônia observa encantada. É maior do que eu imaginei. Kazuê respira fundo, sentindo o ar impregnado de cor e tecido. E o cheiro, parece que o tecido tem vida. Ayla sorri. Tem sim, cada ponto carrega um pedaço da gente. Enquanto isso, no escritório, Vivian atende uma ligação séria. A voz do juiz Monte soa firme do outro lado da linha. Ela escuta atenta, anota os detalhes e responde com respeito. Entendo, Excelência. Sim, informarei as partes envolvidas. Ao desligar, suspira fundo. O recado é claro, uma nova equipe do juizado vai à mansão reavaliar a guarda de Sofia. Vivian conta tudo a Samuel. Ele franze a testa, preocupado. Isso significa que o caso está em aberto.
Vivian confirma, séria. E qualquer deslize agora pode mudar tudo. No mesmo dia, Jacques chega à fábrica. O cheiro de tecido fresco e o burburinho das costureiras o recebem, mas o olhar dele está focado e cheio de cálculo. Ele surpreende Ayla conversando com Sônia e Cazué. Minhas queridas, diz com aquele sorriso ensaiado, espero que estejam sendo bem recebidas. Sônia, sem notar o veneno por trás da cortesia, responde sorridente. Muito bem, obrigada. A Ayla é um amor. Jacques lança a isca, com a voz mansa e olhar insinuante. Se precisarem de um lugar para ficar, minha casa está à disposição. Espaço não falta. Ayla se incomoda de imediato, mas tenta manter o tom neutro. Não é necessário, Jacques. Elas estão bem acomodadas. Ele não se dá por vencido. Não quero que fiquem apertadas. A mansão é grande. Vai ser um prazer recebê-las. Sônia, ingênua, agradece. Puxa, que gentileza. Quando ele se afasta, Ayla suspira, tensa. Não se deixe enganar por esse charme, ele nunca dá ponto sem nó. Mais tarde, Maria Rita chega à mansão, determinada a visitar Filipa. Rosa a recebe na porta, desconfortável. Ela ainda está se recuperando, precisa de repouso. Maria Rita insiste, preocupada. Eu só queria ver como ela tá. Mas Jacques surge no topo da escada, com aquele olhar frio que faz o ar pesar. Infelizmente, as visitas estão restritas. A saúde dela é delicada. Maria Rita encara, firme. Curioso, tudo que envolve essa casa parece sempre delicado. Ele sorri de canto, sarcástico. É o preço de cuidar bem das pessoas. Sem ter escolha, ela se despede. Mas ao sair, a expressão dela é de pura desconfiança. Algo está muito errado naquela casa, e ela sente isso na pele. Horas depois, Léo entra no hospital. Filipa está mais desperta. As duas conversam baixinho, quase sussurrando. Filipa teme. Ele vai perceber, Léo. O Jacques sempre percebe tudo. Léo segura firme a mão dela. Por isso mesmo, a gente vai agir rápido. Amanhã você começa a tomar o que o Danilo trouxe. Se melhorar, a gente confronta os dois. Filipa respira fundo, o medo e a coragem se misturando no olhar. Chega de viver com medo. Na manhã seguinte, Samuel chega para a visita de rotina. Ele examina a paciente e nota algo diferente no semblante dela. Você parece melhor hoje, observa, atento. Filipa disfarça, tentando manter a calma. Talvez o corpo esteja reagindo bem. Léo, ao lado, apenas observa, o coração acelerado. Quando Samuel sai, ela sorri, aliviada. Funcionou? Filipa respira, quase sem acreditar. Então agora, é a nossa chance de desmascarar ele e o Jacques. À tarde, o silêncio do hospital parece mais denso do que nunca. Léo e Filipa entram discretamente numa sala reservada, onde Danilo já as espera. Ele fala em voz baixa, preocupado. A gente precisa agir com cuidado. Se o Jacques descobrir, pode tentar te internar à força. Léo concorda, firme. Eu sei. Por isso vamos planejar tudo. Primeiro, reunimos provas. Depois, a gente encara os dois. Filipa ergue o olhar, determinada. Eu quero estar presente. Dessa vez, eu mesma vou falar. O clima é tenso, quase sufocante. Todos sabem que, a partir daquele momento, qualquer passo em falso pode custar caro. Enquanto isso, na mansão, Jacques observa da janela a movimentação do juizado nos portões. Ele aperta o copo de uísque nas mãos e murmura, irônico. Então eles vão reavaliar minha guarda sobre Sofia, que ironia. Justo agora que ela tá mais tranquila comigo. Vivian, ao lado, tenta manter o tom profissional. A decisão ainda não é definitiva. O comportamento da casa será determinante. Jacques se aproxima devagar, o olhar ameaçador. Então trate de garantir que as coisas fiquem como estão, eu não vou perder essa menina. Vivian engole em seco, sem ousar responder. No fim do dia, Léo e Filipa se preparam para o confronto. O ar parece vibrar de tensão. Você tem certeza? Pergunta Léo, nervosa. Filipa responde sem hesitar. Absoluta. Cansei de ser tratada como boneca de porcelana, hoje, eles vão me ouvir. Quarta-feira, 12 de novembro. O sol mal nasceu e Samuel já atravessa o pátio do hospital com passos duros e semblante fechado. Ao longe, Léo o chama. Samuel. Espera. Mas ele finge não ouvir. Ela corre até alcançá-lo perto do carro. Samuel, por favor, pede ofegante. Ele se vira, o olhar frio e ferido.
Não tenho mais o que conversar, Léo. Me comparar ao Jaques foi baixo, até pra você. Léo tenta explicar, desesperada. Eu não quis te ofender. Só quis mostrar que vocês estão se comportando da mesma forma. Querendo decidir tudo por mim, pela Filipa, até pela Sofia. Samuel cruza os braços, a voz carregada de orgulho e dor. Você não faz ideia do que é responsabilidade. Eu luto por essa menina enquanto você age movida por emoção. Léo se aproxima, os olhos marejados. E é a emoção que me move, sim. É ela que me faz cuidar de quem eu amo, e eu nunca vou pedir desculpa por isso. Samuel desvia o olhar, claramente abalado, mas não diz nada. Entra no carro e parte, deixando Léo parada, com o coração em pedaços e o som do motor se perdendo ao longe. Pouco depois, Léo se encontra com Danilo numa cafeteria próxima à fábrica. O ambiente é discreto, mas o nervosismo entre os dois é evidente. Danilo pergunta, tenso. Então, ela vai aceitar o tratamento novo? Léo confirma com um aceno decidido. Vai sim. A Filipa vai tomar os remédios que você comprou. Eu mesma vou administrar. Mas precisamos ser discretos. O Jaques não pode desconfiar. Danilo suspira, preocupado. Ele já me ameaçou uma vez. Se descobrir, eu não sei do que ele é capaz. Léo o encara, firme, com a voz carregada de coragem e medo ao mesmo tempo. Por isso mesmo, a gente precisa agir juntos. Se a Filipa reagir bem, teremos a prova de que ele estava sabotando o tratamento. Enquanto isso, Davi caminha com Samuel pelos corredores da Boaz. O silêncio entre os dois é pesado, tão pesado quanto a culpa e o orgulho que Samuel tenta esconder. Davi tenta aliviar a tensão. Você devia ter ouvido a Léo, Samuel. Mas o médico balança a cabeça, visivelmente abalado. Ela não entende que o Jaques é perigoso, e agora me coloca no mesmo nível dele. Davi o observa com empatia. Talvez ela só queira ser ouvida. Você também se fecha demais, amigo. Samuel suspira fundo, cansado. Eu me fecho para não explodir. Essa guerra me cansa, Davi. O amigo sorri de leve e põe a mão em seu ombro. Então respira, doutor. A guarda da Sofia vai se resolver, e quem sabe, com o tempo, você e a Léo também. Enquanto isso, na barreira, o clima é de pura tensão. Lucas encontra Raya atrás do galpão, falando em tom baixo. Tem coisa grande vindo aí. O Castro tá se mexendo, e não é pra pouco. Raya regala os olhos. Como assim? O que você quer dizer com isso? Lucas olha pros lados, nervoso. Ele tá monitorando os acessos. Parece que vai ter batida. Raya franze a testa. A gente precisa avisar o pessoal. Mas Lucas o segura pelo braço. Cuidado com o que faz. Se agir errado, vai sobrar pra você. Perto dali, Dinho escuta o burburinho da comunidade e comenta com um dos rapazes. Quando a polícia vier, é a gente que vai pagar o pato. O Vespa nunca segura o rojão. O parceiro tenta acalmá-lo, mas Dinho continua inquieto. Esses caras jogam a bomba e saem limpos. Eu não quero morrer por causa deles. Pouco depois, Vespa aparece no beco. Ryan o encara de frente. O que você quer comigo, Vespa? O traficante sorri, gelado. Saber se você ainda tá do nosso lado, ou vai correr pro outro, igual o Dinho. Ryan enfrenta. Eu não tô do lado de ninguém. Só quero trabalhar e cuidar da minha vida. Vespa dá um passo à frente, a voz carregada de ameaça. Então cuida, porque quem fica em cima do muro, acaba levando tiro dos dois lados. Raya segura o olhar, firme. Eu não tenho medo de você. Vespa sorri com deboche e se afasta, deixando Raya em silêncio, tenso, mas decidido. Enquanto isso, Davi surpreende Bárbara na academia. Ela o vê pelo espelho e sorri, desconfiada. Veio me provocar? Ele se aproxima, confiante. Vim te ver. E para dizer que eu não desisti de você. Bárbara cruza os braços, tentando esconder o nervosismo. Achei que já tivesse percebido que eu e o Marlon. Davi a interrompe com firmeza. Eu vi, sim. Mas também sei que aquilo não é amor. Você tá fugindo de alguma coisa, e eu quero entender o que é. Ela desvia o olhar, vulnerável. Talvez você não entenda. Ele sorri de leve. Tenta. Por um instante, o silêncio diz tudo. Bárbara o encara com os olhos marejados, e depois se afasta, sem coragem de responder. No prédio da Boaz, Dara entra na sala de Marlon com uma pasta nas mãos. Fiquei sabendo de uns comentários sobre uma operação na barreira. É verdade? Marlon respira fundo, preocupado. Ainda não foi confirmada, mas o Pompeu tá pressionando o comando.
Pode acontecer a qualquer momento. Dara cruza os braços, séria. E o Ryan no meio disso tudo? Ele pode ser o primeiro a se prejudicar. Marlon concorda. Eu sei. Tô tentando achar um jeito de avisar sem comprometer a operação. Mais tarde, Léo aparece na porta do escritório dele. Você tem dormido? Pergunta, observando as olheiras dele. Marlon dá um sorriso cansado. Pouco, a consciência faz barulho demais. Ela se senta à frente dele, olhando com ternura. Você precisa cuidar da sua cabeça, Marlon. Esse trabalho te consome, e você tá carregando peso demais. Ele abaixa o olhar, sincero. Eu já não sei mais onde termina o dever e começa o desespero. Léo responde com calma. Então começa por você. Se perder o equilíbrio, não vai conseguir ajudar ninguém. Marlon ergue o olhar, e um leve sorriso surge. Você sempre sabe o que dizer. Ela retribui com doçura. Porque eu já estive no lugar de quem tenta salvar o mundo. Enquanto isso, Ryan se reúne novamente com Lucas, apreensivo. Conseguiu mais alguma coisa? Lucas responde rápido. Só que o Pompeu quer pegar o Dinho, e não vai esperar muito. Ryan fica pensativo, inquieto. Então é isso. Eles vão agir, mas o Dinho vai reagir. Lucas alerta, preocupado. Se o confronto começar, vai ser um caos. Ryan balança a cabeça, decidido. A gente precisa evitar isso. Fala pro pessoal ficar de olho. Quero saber o dia e a hora. No fim da tarde, Samuel chega à casa de Vivian com um envelope nas mãos. Ela o recebe surpresa. Não acredito! Exclama ao abrir o documento. Samuel, pela primeira vez em dias, sorri. Conseguimos! Vivian sorri de volta, sentindo que, finalmente, há uma pequena luz no meio de tanta guerra. A juíza finalmente concedeu a guarda provisória da pequena Sofia. Vivian sorri, emocionada, ela vai ficar tão feliz, Samuel. Mas ele, mesmo com a boa notícia, parece distante, o olhar pesado. Eu só espero que a Léo entenda, que isso é pro bem da menina. Na mansão, o telefone toca. Filipa atende, e a voz dela embarga. Então, a Sofia volta para casa. Samuel confirma com calma. Por enquanto, sim. É uma decisão temporária. Filipa leva a mão ao peito, tentando conter as lágrimas. Eu vou fazer de tudo para ela se sentir segura, como se nunca tivesse saído daqui. Enquanto isso, Léo recebe a notícia em silêncio. Davi tenta suavizar o golpe. Pelo menos é provisório. Mas ela apenas respira fundo e responde com firmeza. A Sofia não é um papel num processo. É uma menina, que precisa de amor. E eu vou continuar sendo isso para ela, mesmo de longe. A dor se mistura à força em sua voz, e o silêncio entre os dois diz mais que qualquer palavra. Mas, em outro ponto da cidade, o clima muda bruscamente. Pompeu recebe um chamado urgente pelo rádio. É agora, o alvo foi localizado. Marlon encara, tenso. Tem certeza que é o momento? Pompeu confirma, a voz firme. Se esperarmos, ele desaparece. Vamos capturar o Dinho hoje. Marlon ajeita o colete, decidido. Então vamos fazer direito. Sem vítimas. Pompeu assente, mas o olhar duro denuncia, ele não vai recuar. A noite cai sobre a barreira. Carros da polícia avançam em silêncio, luzes apagadas, o som dos motores misturado à tensão no ar. Nos becos, o rumor se espalha rápido. Tem operação vindo aí. Ryan sente o coração disparar. Meu Deus, vai começar. Ele ergue os olhos para o alto, vendo as viaturas se posicionarem, e murmura quase como uma prece. Tomara que ninguém morra hoje. Do outro lado da cidade, Léo, sozinha no quarto, segura uma foto de Sofia. Passa os dedos no rosto da menina e sussurra com a voz trêmula. Eu prometi que ia cuidar de você, e ainda vou. Lá fora, o som das sirenes corta o silêncio, prenunciando o caos que se aproxima. Quinta-feira, 13 de novembro. A madrugada desce pesada sobre a cidade. No centro de operações, Pompeu e Garcia encaram um mapa projetado na parede. O ar parece denso. Você tá brincando com fogo, Garcia rosna Pompeu, exausto. Garcia retruca sem medo. E você tá deixando a emoção mandar. Eu sigo o protocolo. Pompeu dá um passo à frente, tenso. Protocolo não salva a vida de inocente. O silêncio pesa, até que Alain intervém. Chega. O alvo é o Dinho, não há outro. Mas os olhares entre Pompeu e Garcia continuam duros, como dois generais prestes a colidir. No canto da sala,
Alan se aproxima de Marlon, que veste o colete tático com um olhar distante. Você tá bem pra isso? Marlon respira fundo. Tô, pelo menos é o que eu preciso parecer. Alan tenta convencê-lo. Não é hora de bancar o herói. Essa operação vai ser pesada. Marlon responde baixo, firme. Não é heroísmo, é necessidade. Se eu não for, o Pompeu perde o controle. E alguém precisa pensar nas vidas lá dentro. Alan suspira, vencido. Então promete que volta inteiro. Marlon dá um meio sorriso cansado. Prometo, tentar. Na casa de Léo, o clima é de desalento. Samuel entra na sala e a encontra dobrando as roupas de Sofia, cuidadosamente. Ele fala seco, sem emoção. Você não precisa mais se preocupar com isso. Léo o encara, confusa. Como assim? Samuel suspira, a voz fria e amarga. Eu vou contratar uma babá para Sofia. Samuel fala com firmeza. Você precisa retomar a sua vida. Léo sente o golpe no peito, o olhar dela vacila. Então é isso? Depois de tudo que a gente viveu, você me tira de perto da Sofia? Ele tenta manter a calma, mas a voz sai pesada. Eu tô pensando no bem da menina. Ela precisa de estabilidade. E você? Léo rebate, ferida. Desde quando estabilidade é sinônimo de afastar amor? Samuel hesita, o silêncio dele diz tudo. Você ainda se deixa levar demais pelo coração, tenta justificar. Mas Léo interrompe, com os olhos marejados. É justamente por isso que a Sofia confia em mim, porque eu a amo. Se para você amor é um problema, então faz do seu jeito. Ela se vira e sai, deixando Samuel sozinho, preso num silêncio denso, sufocante. Na mansão, Filipa discute com Samuel ao telefone, a voz trêmula de raiva. Você não vai decidir tudo sozinho, Samuel. A Sofia é tanto minha responsabilidade quanto sua. Ele tenta argumentar do outro lado da linha, mas Filipa não o deixa falar. Chega. Eu cansei de ser manipulada por vocês. No topo da escada, Jaques escuta cada palavra. Desce com um sorriso calculado e diz suavemente. Você fez bem em se impor. Samuel nunca soube dividir nada, nem a razão. Filipa suspira, ainda abalada. Eu só quero o melhor para Sofia. Jaques se aproxima, manipulador. Então fica do meu lado. Juntos, podemos garantir que ela cresça protegida, longe dos impulsos da Léo e da arrogância do seu cunhado. Filipa hesita. As palavras dele parecem lógicas, mas carregam veneno. E sem perceber, ela começa a cair na teia que Jaques está tecendo. Enquanto isso, Davi caminha pela calçada com Ivy, tentando afastar os pensamentos sombrios. Decidi mudar o jeito como lido com a Bárbara, confessa. Ivy o encara, curiosa. E o que isso quer dizer? Ele sorri de leve. Que eu parei de correr atrás de quem não sabe o que quer. Vou me respeitar primeiro. Ivy ri, orgulhosa. Demorou, hein? Finalmente entendeu que amor também é saber parar. Davi olha pro horizonte, sereno. Às vezes amar é justamente isso. Deixar ir. Mas na barreira, o clima é o oposto. Durval surge entre os becos, tenso, comandando os homens. Quero todos posicionados. Ninguém age até eu mandar. Vespa se aproxima, impaciente, os olhos faiscando. A polícia vai chegar antes do previsto. Se a gente esperar, vai ser massacre. Durval o encara firme. Eu comando aqui. Entendido? Vespa solta um sorriso debochado. Entendido, chefe. Mas o olhar trai, dentro dele, cresce a insubordinação. Em outro canto da comunidade, Ryan tenta se manter afastado. O coração bate forte, pressentindo o pior. De repente, Vespa surge das sombras e o agarra pelo braço. Tá achando que vai ficar de fora, é? Ryan tenta se soltar. Eu já disse que não quero parte nisso, Vespa. O traficante se aproxima, ameaçador. Não é questão de querer, é questão de sobrevivência. Se não vier, é traidor. Ryan encara com raiva e medo misturados. Eu não sou igual a vocês. Vespa ri, frio. Não ainda, mas vai ser. E o empurra com força em direção aos becos. Anda logo. Hoje é o dia. Enquanto isso, na casa de Jusara, o nervosismo toma conta. Ela anda de um lado pro outro, aflita. Primeira operação do meu filho, e eu aqui, sem poder fazer nada. Alan, do outro lado da linha, tenta acalmá-la. Ele sabe o que faz, Jusara. O Marlon é preparado. Mas ela chora, a voz embargada. Mãe nenhuma se prepara para ver o filho no meio de tiroteio.
Alan fecha os olhos, sem saber o que responder. Naquele mesmo instante, Lucas tenta sair de casa. As sirenes ecoam ao longe, o início do confronto. Ele liga para Raya, mas sem resposta. Atende, cara, atende. Murmura ansioso. Pegando a moto, dispara em direção à barreira. No caminho, vê as viaturas cruzando a avenida, o medo aperta no peito. A operação começa. As viaturas se posicionam em silêncio. O som metálico das armas se mistura aos sussurros dos agentes. Marlon, com o rádio no ombro, dá as últimas instruções. Ninguém dispara sem ordem. A prioridade é tirar os civis. Do outro lado, Garcia coordena a segunda equipe. Equipe 2, avançando pelo beco leste. Pompeu observa, o olhar firme, determinado. Mas no fundo, o que ele quer não é apenas capturar o Dinho. É provar que tem razão, custe o que custar. O primeiro tiro corta o ar, e o caos se instala. Dentro da barreira, o som dos gritos se mistura ao eco dos disparos. Raya, encurralado entre dois muros, tenta entender o que acontece. Vespa o puxa com violência. Atira, Raya. Ele empurra o traficante, desesperado. Eu não vou atirar em ninguém. Vespa o encara com ódio. Então morre junto. Grita, correndo e trocando tiros com os agentes. Do outro lado da cidade, Léo liga a televisão. Na tela, as manchetes piscam em vermelho. Confronto na barreira deixa moradores em pânico. O coração dela dispara. Meu Deus, o Raya, o Marlon. Ela tenta ligar, mas o sinal cai. A ansiedade cresce. Enquanto isso, no campo da operação, a poeira sobe, densa, sufocante. Marlon avança por um dos becos, até que para, e congela. Ali, encostado na parede, está Raya. Suado, o olhar em pânico. Por um instante, o tempo parece parar. Marlon, ele balbucia, com a voz trêmula. Marlon baixa a arma lentamente. Eu acredito em você. Mas você precisa sair daqui, agora. Ryan balança a cabeça, desesperado. Eles vão achar que eu sou cúmplice. Marlon estende a mão. Confia em mim. Mas o som de passos apressados interrompe o momento. Pompeu grita no rádio. Tem alvo à vista. Afastem-se. Marlon olha na direção do barulho, depois volta para Raya. Não se mexe. Mas Raya, tentando se explicar, dá um passo à frente. Eu juro que não fiz nada. E então, o disparo. Um estampido seco, seguido de fumaça e gritos. Marlon se joga sobre Raya, protegendo com o corpo. O som dos tiros ecoa, implacável. Por alguns segundos, o mundo se dissolve em poeira e desespero. Até que o silêncio, pesado e brutal, volta a dominar o beco. Eles se encaram, respirando com dificuldade. Ambos sabem, o pior ainda está por vir. Sexta-feira, 14 de novembro. A madrugada ainda carrega o eco dos tiros. Marlon, em meio à fumaça e sirenes, mantém Raya no chão. Fica abaixado. Grita. O olhar atento à frente. De repente, das sombras, surge Dinho. Os olhos cheios de ódio, a arma em punho. Agora eu acerto os dois. Rosna. Marlon reage num reflexo. Gira o corpo, desarma o bandido com um golpe rápido e o nocauteia com um soco certeiro. A arma desliza pelo chão. Marlon imobiliza e grita no rádio. Suspeito neutralizado. Preciso de reforço. Os agentes chegam correndo, algemam Dinho e o arrastam dali. Marlon, ofegante, se volta para Raya. Você tá bem? Raya acena, sem voz. Os olhares se cruzam, um cheio de culpa, o outro de compaixão. Marlon fala firme, mas com humanidade. Eu vi o que você fez, e vi o que você não fez também. Você teve chance de reagir e não reagiu. Isso diz muito. Raya abaixa a cabeça. Mas eles vão achar que eu tava com o Vespa, eu tava no meio deles. Marlon o encara, decidido. Você fez parte, sim, mas ainda dá para sair. Não é tarde. E antes que ele possa continuar, uma voz irrompe no rádio. Um grito desesperado. Atiraram no Jeff. Marlon se vira de imediato. O coração dispara. O som das sirenes volta a crescer. A operação ainda está longe de terminar. A confusão se espalha rapidamente. Policiais e socorristas correm pelo beco, gritos e sirenes se misturam. Solange surge, desesperada, empurrando qualquer um que tente contê-la. Deixem eu ver meu filho. Marlon se aproxima com cuidado, tentando acalmá-la. Ele tá sendo atendido, Solange. Vai ficar tudo bem. Ela o empurra, aos prantos. Você disse que ia proteger eles.
Prometeu que ninguém sairia ferido. O olhar de Marlon cai por um instante, carregado de culpa. Eu fiz o que pude, juro. Solange soluça, inconsolável. Você não sabe o que é ver um filho sangrando no chão. Enquanto os socorristas colocam Jeff na maca, Marlon segura os ombros da mãe. Ele vai sair dessa. Você precisa acreditar. Solange, sem forças, apenas se apoia nele. A sirene da ambulância soa, e o veículo parte, levando Jeff. Mais tarde, na delegacia improvisada da operação, Ryan se aproxima de Lucas, que observa os papéis sobre a mesa. Ele me viu armado, confessa, nervoso. Lucas ergue o olhar, preocupado. E o que ele disse? Ryan hesita. Nada ainda, mas ele sabe e vai contar. Lucas respira fundo e se adianta. Então se entrega antes que ele fale. Ryan passa as mãos pelo rosto, tenso. Eu sei, é o certo. Só que, e se ninguém acreditar em mim? Lucas encara firme. A verdade sempre encontra saída, mano. Mesmo que demore. Em outro ponto da cidade, já de uniforme limpo e rosto ainda cansado, Marlon desabafa com Alan no corredor do batalhão. Eu vi o garoto no meio do fogo cruzado, Alan. E ele não atirou. Podia ter feito, mas abaixou a arma. Alan escuta, atento. Você acha que ele quer mudar? Marlon respira fundo. Acho que quer, mas não sabe como. E eu quase matei o menino que prometi ajudar. Alan coloca a mão no ombro dele. Você fez o que era certo. Salvou vidas. O policial balança a cabeça, mas não a dele, não ainda. Enquanto isso, na casa de Khan, Raya aparece suado, aflito. Ela o encara, surpresa. O que aconteceu? Ele hesita, e as palavras saem de um só fôlego. Eu tava com o bando do Vespa e do Durval. Khan arregala os olhos. Você o quê? Ryan continua, a voz trêmula. Eu me meti com eles, Khan. Foi burrice. Eu sei. Só que agora acabou. Eu não quero mais isso. Ela o encara firme. Raya, você quase morreu, e quase matou quem te ama de susto. Ele abaixa a cabeça. Eu sei. E é por isso que vou me entregar. Cansei de fugir. Khan respira fundo, se aproxima e coloca a mão no peito dele. Então faça isso, mas não sozinho. Você precisa de alguém para te apoiar. Ele sorri de leve, com os olhos marejados. Eu já tenho. Na casa de Léo, o clima é outro. Ela arruma uma bolsa às pressas quando Marlon aparece à porta, visivelmente abatido. Eu só preciso ver o Jeff. Ele tomou um tiro, tá no hospital. Léo larga tudo e se aproxima. Eu vou com você. Ele tenta recusar. Não precisa, Léo. Mas ela insiste, firme. Precisa sim. Você não devia ir sozinho. No carro, o silêncio entre eles é pesado, mas terno. O olhar se cruza, cheio de preocupação e confiança mútua. A cidade lá fora, ainda ecoando sirenes, parece segurar a respiração. No hospital, a sala de espera parece suspensa no tempo. Solange, com os olhos vermelhos, mal percebe a luz quando vê Marlon entrando. Ela se levanta, a voz tremendo entre ódio e alívio. Ele vai viver? Marlon segura o olhar dela e acompanha o médico que se aproxima. O clínico fala com tranquilidade profissional. O quadro está estável, a bala não atingiu órgãos vitais. Solange desaba num choro que mistura alívio e culpa. Léo, ao lado, coloca a mão sobre a de Marlon, discretamente. Viu? Nem tudo está perdido. Ele suspira, cansado. Mas ainda tem muita coisa para consertar. Mais tarde, sozinho, Ryan pega o telefone, a respiração curta, e liga para Yuri. Eu quero me entregar. Diz direto, sem rodeios. Do outro lado, Yuri se espanta. Tem certeza? Ryan responde com firmeza que surpreende até a própria voz. Nunca tive tanta. Yuri tenta acalmar e organizar o plano. A gente faz isso do jeito certo. Eu te levo amanhã cedo. Promete que não vai fugir? Ryan fecha os olhos, decidido. Não vou. Já fugi demais. Enquanto a madrugada avança, na mansão, Jaques aparece no quarto de Filipa. Ela está sentada diante da penteadeira, as cartelas de remédio espalhadas sobre o móvel. Tá tudo bem? Ele pergunta, com aquele tom calmo, calculado. Filipa vira o rosto, a desconfiança afiada. Você anda muito interessado na minha medicação, Jaques. Ele sorri, manso. Preocupação. Só isso. Depois do seu acidente, é natural querer saber o que você está tomando. Ela o encara, incrédula. Desde quando você entende de remédio? Jaques se aproxima,
e põe a mão no ombro dela, voz baixa. Entendo de gente. Você está diferente, mais tensa, mais vulnerável. Filipa se afasta, firme. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Muito menos você. O sorriso dele permanece, mas o olhar denuncia incômodo. Cuidado para não se sabotar, Filipa. Às vezes o veneno vem da própria confiança. Ela o observa ir embora, um arrepio subindo pela espinha, como se algo ali não fizesse sentido. De volta ao hospital, Léo e Marlon ficam em silêncio, observando Jeff dormir, os curativos no braço. O bip dos monitores quebra o silêncio com regularidade. Léo fala, a voz baixa e cheia de ternura. Você não pode carregar o peso de tudo, Marlon. Ele olha para ela, exausto. Se eu não carregar, quem carrega? Ela toca o braço dele com delicadeza. Você não é responsável pelas escolhas de todo mundo. O Ryan vai ter que enfrentar as dele, e você precisa se perdoar. Marlon a encara, os olhos úmidos. É difícil perdoar quando parece que o que a gente faz nunca é suficiente. Léo sorri, leve. Talvez suficiente seja só tentar. E você tenta o tempo todo. Nesse instante, Solange aparece na porta. O rosto, agora firme. Posso falar com você, Marlon? Pede ela. Ele se levanta e a acompanha até o corredor. A voz dela treme, controlada. Eu sei que você salvou o Ryan, que foi o herói da noite. Mas isso não muda o que aconteceu. Meu filho podia ter morrido. Marlon a encara com respeito e humildade. Eu sei. E não tem desculpa para isso. Ela continua, a firmeza cortando o ar, só promessa de que você vai fazer melhor. Solange observa por um instante, como pesando cada palavra. Então, com voz mais branda, mas sem perder a intensidade, diz: faz isso, porque se mais um desses meninos cair, vai ser culpa de todos nós. Marlon permanece sentado, sentindo o peso das palavras de Solange. Ao longe, Léo observa em silêncio, ciente de que aquele homem, entre a farda, o dever e a culpa, carrega um coração que insiste em lutar pelo que ainda resta de esperança. Sábado, 15 de novembro. Filipa observa as cartelas de remédio sobre a mesa, inquieta, o olhar tenso entre lembranças e receios. Quando Jaque surge na porta, ela não disfarça o incômodo. Você anda curioso demais com meus remédios, Jaques. Ele dá um meio sorriso, tentando passar tranquilidade. Preocupação, só isso. Depois do seu acidente, achei natural acompanhar seu tratamento. Filipa se vira lentamente, a desconfiança clara. Ou você quer saber o que estou tomando para continuar mexendo neles? Jaques dá um passo à frente. Não diga bobagens, Filipa. Eu quero o seu bem. Ela cruza os braços, firme. Me deixa cuidar da minha própria vida. Ele hesita, mas antes que responda, Filipa encerra com decisão. Já chega. Boa noite. Assim que ele sai, o sorriso controlado desaparece. Filipa tranca a porta, suspirando, guarda os remédios na bolsa. Na barreira, o vento sopra quente. Ryan caminha inquieto até o beco, onde Yuri o espera. O amigo observa firme, sem rodeios. Você precisa seguir em frente, Ryan. De verdade. Esquece Vespa, Durval, o bando todo. Essa vida não tem volta. Ryan suspira, olhando para o chão. Eu já tentei, Yuri, mas parece que o passado não solta. Yuri dá um leve empurrão no ombro dele. Solta sim, se você quiser. Faz o certo agora. Sai disso e começa de novo. Você tem a Camille, tem o Lucas. Ainda há chance. Ryan o encara, emocionado. Valeu, irmão. Eu precisava ouvir isso. Yuri o abraça rápido e solta. Agora vai. Antes que mudem de ideia sobre te deixar em paz. Na mesma noite, no hospital, Marlon dorme encostado na cadeira ao lado do leito de Jeff, os bips dos aparelhos preenchendo o silêncio. De repente, o quarto escurece e ele se vê novamente na barreira, ouvindo tiros, o grito de Solange, o corpo do menino caindo. Jeff berra, suando frio, Marlon desperta ofegante, o coração disparado. Léo, que cochilava na poltrona, se levanta assustada. Marlon, calma. Foi só um sonho. Ele leva as mãos à cabeça, ainda abalado. Eu vi tudo de novo, Léo. Os tiros, o sangue, a mãe chorando. Ela o abraça firme. Você não é culpado. Aquilo não foi sua escolha. Ele fecha os olhos, encostando a testa no ombro dela. Mas foi minha responsabilidade. Léo segura com doçura. E ainda é. Mas você pode fazer diferente daqui pra frente. É isso que te faz ser quem você é. Enquanto isso, na barreira,
Raya atravessa o terreno de terra batida e encontra Miro, um homem corpulento, de voz grave e olhar desconfiado, à frente de um pequeno grupo. Então é você que quer sair? Pergunta Miro. Raya assente, firme. Já ajudei o suficiente. Quero minha vida de volta. Miro dá um passo em sua direção. Ninguém sai fácil, garoto. Mas dizem que você salvou o policial, e eu respeito isso. Ele faz um sinal para os outros recuarem. Tá livre. Mas lembra, liberdade vem com dívida, e a sua é não abrir a boca. Raya respira fundo, aliviado. Pode deixar, eu só quero paz. Horas depois, Raya encontra Lucas em frente ao bar do Pompeu. Tô fora, mano. Diz ele, com um sorriso cansado. Lucas arregala os olhos. Como assim? Raya ri emocionado. O Miro me liberou. Acabou. Lucas abraça-o com alívio. Graças a Deus, cara. Agora tu pode viver. Ryan olha o horizonte da barreira, onde o sol começa a nascer. Agora posso. No mesmo amanhecer, Léo toma café com Marlon na cozinha. A atmosfera é leve, um raro respiro depois de dias tensos. Parece que o mundo te pesa menos hoje, comenta ela sorrindo. Marlon dá de ombros. Talvez seja culpa do seu café. Ela ri. Ou porque você dormiu um pouco. Ele a observa em silêncio, o olhar cheio de ternura contida. Sabe, Léo? Às vezes acho que você é o único lugar que ainda me faz sentir seguro. Ela cora, desviando o olhar. E você é o único que ainda acredita em mim. Eles se olham, silenciosos, até que Marlon se levanta, retomando a rigidez. Preciso ir pro batalhão. Se cuida, diz Léo, acompanhando-o até a porta. Você também, responde ele, com um sorriso suave. Mais tarde, Ryan encontra Cami na praça, ansioso. O que tá acontecendo? Tá com essa cara de quem aprontou? Pergunta ela. Ryan segura suas mãos. Nada de errado. Pelo contrário, eu tô livre, Khan. Saí de vez daquela vida. Ela o encara surpresa. Você tá falando sério? Ele ri. Tô. E quero começar do zero com você. Do bolso, tira um pequeno anel improvisado de arame. Não tenho nada para te dar, mas posso prometer que nunca mais vou te pôr em perigo. Khan leva as mãos à boca, emocionada. Ryan se ajoelha, sorrindo. Quer casar comigo? Ela chora e ri ao mesmo tempo. Você é doido. Doido por você, insiste ele, brincando. Ela finalmente responde, rindo entre lágrimas. Sim. Ryan a abraça, girando-a no ar, enquanto as pessoas ao redor aplaudem a cena espontânea. Enquanto isso, Marlon revisa relatórios na delegacia. Uma tontura súbita o atinge e apoia as mãos na mesa. Alan se aproxima, preocupado. Tá tudo bem? Só uma dor de cabeça, tenta disfarçar Marlon. Rangel percebe o semblante pálido. Você não tá bem, Marlon. Vai para casa. Isso é ordem. Ainda tem coisa para fazer, tenta argumentar o policial. Rangel é firme. Quer ajudar alguém? Começa cuidando de você. Marlon suspira rendido e pega suas coisas. Na mansão, Filipa observa Sofia desenhando. O que é isso, meu amor? Pergunta. É a gente, você, Samuel, Jaques e Léo. Filipa sorri, mas o olhar fica distante. Bonito desenho. Mas sabe, Sofia, às vezes as pessoas que a gente ama nem sempre se entendem. A menina olha para cima. Mas vocês vão se entender, né? A gente vai tentar, responde Filipa, beijando a testa da filha. Pouco depois, Danilo aparece, tenso. Posso falar com você, Filipa? Claro, diz ela, atenta. É sobre os remédios, ele hesita. Queria pedir desculpa. Eu devia ter sido mais claro sobre o que o Jaques anda fazendo. Filipa se aproxima, firme. Então me diz, Danilo, o que ele tá tramando? Ele respira fundo. Não tenho provas, mas vi ele mexendo nas cartelas. E sinceramente, acho que ele quer te deixar dependente, fora de controle. Filipa empalidece. Então era isso. Por isso eu ando tonta, confusa. Danilo segura sua mão. Você não tá louca, Filipa. Ele tá te envenenando devagar. Enquanto isso, Nina, do outro lado da cidade, caminha distraída e percebe alguém abrindo a porta do antigo prédio. Aproxima-se curiosa e vê. É Tânia. Disfarçada de enfermeira, Tânia força a fechadura, entra, revira gavetas, encontra uma caixa e sorri. Ainda tá aqui, sussurra antes de desaparecer no corredor. De volta à mansão, Filipa encara Danilo determinada. Se o Jaques pensa que vai continuar me controlando, ele não me conhece. Chega.
Danilo, admirado. Vai enfrentar ele. Filipa cruza os braços. Não vou expor, mas vou proteger o que é meu. Enquanto o sol se põe, Léo e Marlon caminham juntos pela orla, em silêncio. Sabe, Léo, diz ele olhando o mar. Às vezes acho que a gente se encontra nos momentos errados. Ela sorri suave. Ou nos momentos certos para aprender. Eles se encaram. O vento bate forte, por um instante, o peso das últimas semanas parece se dissipar. E assim termina o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.